Desde os tempos antigos, os profetas de Deus anunciaram que haveria um tempo em que o Espírito Santo se retiraria gradualmente da terra. Não por vontade divina de abandonar o homem, mas porque o próprio ser humano, ao endurecer seu coração e rejeitar a voz de Deus, fecharia a porta da graça que ainda hoje está aberta. O Espírito Santo é o representante de Cristo na terra, aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, conforme declarou Jesus em João 16:8. Sem ele, o coração humano mergulha nas trevas espirituais, incapaz de discernir entre o bem e o mal. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Ellen G. White, em sua obra O Grande Conflito, escreve: quando Cristo cessar a sua obra de intercessão no santuário celestial, o Espírito Santo que refreia o mal será retirado da terra. Então o poder maligno tomará posse daqueles que permaneceram impenitentes. O Grande Conflito, página 614. Essa declaração solene revela que a retirada do Espírito Santo não é um ato súbito, mas um processo progressivo, resultado direto da rejeição contínua à verdade. Hoje, o Espírito Santo ainda trabalha no coração dos homens, apelando para que se arrependam e se voltem para Deus. Porém, à medida que o mundo se entrega ao pecado, à imoralidade e à indiferença espiritual, o Espírito é resistido, desprezado e rejeitado. Cada vez que alguém ouve a voz de Deus e decide ignorá-la, um véu se torna mais espesso sobre a mente e a sensibilidade espiritual diminui. É por isso que o apóstolo Paulo advertiu: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Imagine um mundo sem a presença do Espírito Santo. Um mundo onde não há mais freios morais, onde a maldade humana não encontra limites, onde o egoísmo reina e a compaixão desaparece. Ellen White descreve esse cenário de forma vívida. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, será por fim retirado. Então, não mais haverá nada que detenha a completa supremacia do mal. E o mundo verá o que é viver sem a influência do Espírito Santo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 120. Esse será o tempo do fim, o momento em que o juízo de Deus cairá sobre os que escolheram viver sem Ele. É importante entender que a retirada do Espírito Santo não significa que Deus abandone o seu povo fiel. Pelo contrário, os servos de Cristo serão selados com o selo do Deus vivo, protegidos e guiados pelo Espírito até o fim. O que Ellen White descreve é a retirada do Espírito em relação aos ímpios, àqueles que recusaram a graça, e não dos que permaneceram firmes na fé. O Espírito Santo continuará presente na vida dos que amam e obedecem a Deus, fortalecendo-os para enfrentar a crise final. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo, comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você, compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. Vivemos hoje o tempo da graça. E cada momento que passa é uma oportunidade para ouvir o chamado do Espírito. Jesus declarou em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Esta é a voz do Espírito Santo falando ao coração humano, mas, em breve, essa voz cessará de ser ouvida por aqueles que insistirem em rejeitá-la. Ellen White enfatiza: as oportunidades de graça não durarão para sempre. Quando os homens rejeitam o Espírito Santo e se colocam em oposição a ele, Deus não força sua vontade.
mas finalmente os deixa colher o resultado de suas próprias escolhas. Caminho a Cristo, página 34. Essa é uma das verdades mais solenes de toda a revelação divina. O tempo da graça tem um limite. Muitos cristãos pensam que o Espírito Santo sempre permanecerá agindo com o mesmo poder, mas isso não é o que as Escrituras ensinam. O Espírito Santo está sendo retirado gradualmente, especialmente daqueles lugares e corações onde o pecado é exaltado e a palavra de Deus é ridicularizada. À medida que o mal aumenta, a influência do Espírito diminui, não por falta de poder, mas por rejeição humana. Jesus comparou esse processo aos dias de Noé, dizendo: "E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem." Lucas 17, 26. Nos dias de Noé, o Espírito Santo apelou por 120 anos através da pregação daquele justo. Mas a humanidade endureceu o coração até que o Espírito cessou de contender com o homem. Gênesis 6, 3. O resultado foi o dilúvio, o juízo inevitável de Deus. O mesmo princípio se repetirá no fim dos tempos. Amigo ou amiga que me assiste agora, pense comigo. Quantas vezes o Espírito Santo tem falado ao seu coração? Quantas vezes você sentiu o chamado para abandonar algo que te afasta de Deus e mesmo assim resistiu? Quantas oportunidades Deus já lhe deu para mudar o rumo da sua vida espiritual? Escreva aqui nos comentários: "Senhor, não deixes teu Espírito se retirar de mim." Essa simples declaração é uma confissão de dependência, um ato de fé que o céu reconhece. Ellen White adverte: "Quando o Espírito de Deus se retirar, Satanás exercerá domínio completo sobre os impenitentes. Então, haverá cenas de violência e destruição que os anjos santos jamais contemplaram." O Grande Conflito, página 614. Isso mostra que a presença do Espírito Santo é a única barreira entre o mundo e o caos total. Quando ele for retirado, o mal se manifestará sem restrição. O mundo já dá sinais claros desse afastamento. A corrupção moral, a rejeição da verdade, a banalização do pecado e a apostasia dentro das igrejas são evidências de que o Espírito está sendo resistido. A cada notícia de violência, injustiça ou perversão, podemos ver o reflexo de uma humanidade que está apagando a luz do Espírito em seu coração. Jesus disse: "Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Mateus 24, 12. Esse é o sintoma de uma geração sem a influência viva do Espírito Santo. Mas ainda há esperança. Enquanto houver um coração que se humilha e clama por misericórdia, o Espírito Santo continuará agindo. Ellen White nos encoraja com estas palavras: "Enquanto houver almas a serem salvas, o Espírito de Deus não se retirará completamente. Sua obra de convencimento e regeneração continuará entre os fiéis que se entregam ao serviço de Cristo." Eventos finais, página 156. E isso significa que, por mais escura que pareça a noite espiritual, Deus ainda trabalha e o Espírito ainda fala. Meu querido irmão, minha querida irmã, este é o tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Este é o tempo de se afastar do pecado e pedir: "Senhor, renova em mim o teu Espírito." Não espere o amanhã, pois o amanhã pode ser tarde demais. A voz que fala ao seu coração hoje é a voz do Espírito Santo, e ignorá-la pode significar perder a oportunidade da salvação. Se você sente que o Espírito Santo tem lhe chamado, escreva agora nos comentários: "Espírito Santo, fala comigo e não me deixes desistir." Essa é a sua resposta ao apelo divino, e o próprio Deus se alegrará em ver sua decisão. O Espírito Santo é o vínculo entre o céu e a terra. Ele é o poder que mantém a consciência humana sensível ao chamado de Deus e desperta o arrependimento nos corações. Quando esse poder começa a ser rejeitado, a sociedade inteira entra em decadência espiritual, moral e até mesmo civil.
Ellen G. White afirmou: o Espírito de Deus está gradualmente, mas certamente, sendo retirado da terra. As calamidades em terra e mar, a instabilidade social e o espírito de guerra são prenúncios de sua retirada. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 141. Essas palavras escritas há mais de um século soam hoje como um eco profético. Observe os sinais ao nosso redor. Desastres naturais sem precedentes, nações em conflito, a violência se multiplicando nas ruas e nos lares. A humanidade vive como se Deus não existisse. O respeito pela vida está desaparecendo. E por trás de toda essa deterioração moral e espiritual, há uma causa invisível, o afastamento gradual do Espírito de Deus. Ellen White compara o Espírito Santo a um vento suave que sopra sobre o coração humano. Quando alguém decide fechar a janela da alma, o ar celestial deixa de circular. Assim também é o mundo. Quanto mais rejeita o Espírito, mais sufocante se torna o ambiente espiritual. O Espírito de Deus não contenderá para sempre com o homem. Gênesis 6:3. Essa foi a advertência feita antes do dilúvio e é novamente válida para a geração que vive às vésperas da volta de Cristo. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é o agente de Deus que dá discernimento espiritual. O apóstolo Paulo escreveu: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2:14. Quando o Espírito é retirado, as pessoas perdem a capacidade de discernir o certo do errado. A moralidade se inverte, o pecado é exaltado e a verdade é rejeitada como fanatismo. Vivemos esse tempo. O mal deixou de ser chamado mal, o pecado é celebrado e a verdade é ridicularizada. Ellen White declara: o Espírito de Deus está sendo retirado daqueles que têm desprezado a advertência e a reprovação. Os juízos de Deus estão agora sobre a terra para despertar os homens à percepção do perigo. Eventos Finais, página 27. Essa declaração revela que os desastres e as tragédias do mundo não são simples fatalidades. São sinais da misericórdia de Deus, tentando chamar a humanidade ao arrependimento antes que seja tarde. Se você está vendo este vídeo agora, isso é um sinal de que o Espírito Santo ainda está falando com você. Enquanto houver oportunidade para ouvir, ainda há esperança. Escreva nos comentários: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Essa é uma confissão de dependência espiritual, uma súplica que toca o coração de Deus. Outro sinal da retirada do Espírito Santo é o surgimento de uma religiosidade superficial. Ellen White explica: quando o Espírito de Deus se retirar, não haverá mais pregação que convença o coração. Haverá religião, mas sem o poder de Deus. As formas serão observadas, mas a presença divina não será sentida. Review and Herald, 2 de janeiro de 1889. Não é exatamente o que vemos hoje? Igrejas cheias, mas corações vazios. Muita emoção, mas pouca transformação. Cânticos e aplausos, mas pouca obediência à palavra. O Espírito Santo não habita em ambientes onde a vaidade substitui a humildade e onde a glória humana toma o lugar da glória de Deus. Jesus disse que, antes de sua volta, a fé de muitos esfriaria. Mateus 24:12. Ellen White acrescenta que isso acontecerá porque o Espírito Santo não encontrará espaço para agir em corações endurecidos. Ela afirma: quando os homens rejeitam a luz e o amor que Deus lhes oferece por meio de seu Espírito, a comunhão com o céu é cortada e a alma fica entregue à escuridão. O Grande Conflito, página 431. Pense nisso. O Espírito Santo é como a luz do sol. Ele ilumina todos, mas se alguém decide fechar as cortinas e viver nas trevas, a culpa não é do sol, e sim de quem o rejeitou. Assim é com Deus. A luz está brilhando,
mas muitos preferem as sombras. Os sinais do afastamento do espírito também se manifestam nas leis humanas. Quando a sociedade começa a legislar contra os princípios de Deus, quando o mal é protegido e o bem é punido, o espírito está sendo rejeitado. Ellen White profetizou: quando as leis dos homens forem postas em conflito com a lei de Deus, então aqueles que quiserem ser fiéis ao Criador serão tratados como inimigos da ordem. O Grande Conflito, página 608. E já estamos vendo isso acontecer. A liberdade religiosa está sendo ameaçada em várias partes do mundo. As verdades bíblicas são chamadas de discurso de ódio. Os que defendem os princípios de Deus são marginalizados e rotulados como fanáticos. Esse é o resultado natural da retirada do Espírito Santo, a inversão total dos valores. Amigo, o Espírito Santo não se retira de um coração de repente. Ele se retira quando é ignorado repetidas vezes. Ele se retira quando o pecado é tolerado e o arrependimento é deixado para depois. Ellen White nos adverte: o perigo maior é que o Espírito Santo, ofendido e entristecido, finalmente se retire de nós. Isso pode acontecer sem que percebamos. Testemunhos Seletos, volume 1, página 19. Essa é uma verdade solene. É possível viver dentro da igreja, ouvir sermões e ainda assim estar espiritualmente morto, porque o Espírito já não habita mais ali. Por isso, devemos vigiar constantemente, examinando o coração e pedindo a presença renovadora do Espírito. Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. João 6,63. Sem o Espírito, tudo o que resta é formalidade. Ellen White reforça: quando o Espírito de Deus não domina o coração, as palavras e as ações refletem o domínio de outro poder. O desejado de todas as nações, página 324. Por isso, querido irmão e querida irmã, o momento é de decisão. O Espírito Santo está chamando você para um relacionamento mais profundo com Deus. Não ignore esse chamado. Não endureça o coração. Se o Espírito lhe fala agora, é porque ele ainda não se retirou da sua vida. Neste instante, escreva nos comentários: Espírito Santo, fica comigo. Essa frase simples é uma declaração de fé, um pedido de permanência divina em sua casa, em sua mente e no seu coração. A retirada do Espírito Santo também será marcada por um fenômeno espiritual dentro da igreja: o surgimento de falsos reavivamentos. Ellen White adverte: antes do derramamento do Espírito de Deus, virá uma falsa efusão, em que o inimigo tentará enganar, se possível, os próprios eleitos. Eventos finais, página 58. Muitos confundirão emoções e barulhos com a presença do Espírito, mas a verdadeira manifestação do Espírito Santo é vista em vidas transformadas, em caráter santificado e em obediência à vontade de Deus. Enquanto o Espírito Santo ainda está atuando, há esperança. A graça ainda está disponível. Mas esse tempo não durará para sempre. Assim como nos dias de Noé, a porta da arca foi fechada e nenhum esforço humano pôde mais abri-la, chegará o momento em que a porta da graça se fechará para a humanidade. Ellen White confirma: quando a obra de intercessão de Cristo cessar, não haverá mais graça para o pecador. O Espírito Santo terá completado sua missão de convencer e salvar. O Grande Conflito, página 613. Estamos nos aproximando rapidamente desse momento. O Espírito está sendo retirado, mas ainda há tempo para ouvir sua voz. O tempo é agora. Angústia. A retirada do Espírito Santo da terra marcará o início de um dos momentos mais solenes e temidos da história humana. O tempo de angústia, como nunca houve desde que existiram nações. Daniel 12:1. Ellen White descreve esse tempo com palavras de profunda seriedade.
Quando o Espírito de Deus for finalmente retirado dos ímpios, não haverá mais nada que refreie suas paixões e o ódio de Satanás. Então serão soltos os ventos da contenda e o mundo se verá envolvido em uma ruína maior do que qualquer outra já vista. O grande conflito, página 614. O Espírito de Deus é hoje o que ainda sustenta o equilíbrio moral da humanidade. É Ele quem ilumina a consciência, desperta o arrependimento e move os corações ao amor e à obediência. Mas quando o homem rejeita persistentemente sua voz, o Espírito é entristecido e finalmente se retira. Essa é a condição mais terrível que uma alma pode experimentar. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, Ellen White adverte: o Espírito de Deus, desprezado e ofendido, retirará sua presença, e então não haverá mais luz para guiar o pecador em trevas. As consequências dessa retirada serão sentidas em todas as esferas da vida humana. As calamidades se intensificarão, a violência aumentará e as forças espirituais da maldade dominarão as mentes daqueles que rejeitaram a verdade. A ausência do Espírito Santo deixará o mundo em trevas espirituais e a influência de Satanás se tornará quase absoluta. Em Apocalipse 7:1, João viu 4 anjos segurando os ventos da terra, simbolizando a contenção divina sobre as forças destrutivas. Mas quando esses anjos forem ordenados a soltá-los, o caos será inevitável. O Espírito Santo não se retira da terra por acaso, mas porque os homens o expulsaram de seus corações. Em Primeiros Escritos, página 36, Ellen White descreve uma visão em que o povo de Deus clamava com grande angústia por causa da ausência do Espírito. Ela viu que muitos estavam descuidados e, enquanto dormiam espiritualmente, a graça se afastava deles sem que percebessem. Vi então, diz ela, que o Espírito de Deus se retirava da terra. Satanás tomou o controle total dos que haviam rejeitado a advertência do terceiro anjo. Esse é o grande perigo espiritual de nossa geração, a indiferença diante da voz do Espírito. Quantos hoje vivem ocupados demais para orar, estudar a palavra ou examinar o coração? Quantos resistem aos apelos do Espírito Santo, tratando-os como meros impulsos emocionais, quando, na verdade, são as últimas advertências da misericórdia divina? A cada vez que um apelo é rejeitado, a voz do Espírito se torna mais distante, até que um dia se cala para sempre. A Bíblia é clara: o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. Gênesis 6:3. Essa mesma verdade ecoa ao longo de toda a história da salvação. Quando Israel endureceu o coração no deserto, a presença do Senhor se retirou do meio do povo. Êxodo 33:3. Quando os judeus rejeitaram a Cristo, a glória se apartou do templo, e ele declarou: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mateus 23:38. E nos últimos dias, quando o mundo rejeitar a lei de Deus e seguir o engano da besta, o Espírito Santo que intercede e convence também se retirará. Ellen White afirma que nesse tempo as orações dos justos serão a única barreira entre o mundo e a completa destruição. Eventos finais, página 29. O Espírito de Deus continuará operando apenas no coração dos fiéis, selando-os com o selo do Deus vivo. Enquanto o mundo se torna cada vez mais frio e insensível, os verdadeiros filhos de Deus estarão em profunda comunhão com o céu, recebendo força e consolo diretamente do Espírito Santo que neles habita. Querido irmão, querida irmã que assiste a este vídeo, pense nisso com seriedade. O que aconteceria se o Espírito Santo se retirasse de você hoje? Você perceberia a diferença? Sentiria o vazio da alma sem a presença de Deus? Escreva aqui nos comentários: Senhor, nunca retires de mim o teu Espírito Santo. Declare isso com fé, pois esta é a oração mais urgente que podemos fazer neste tempo. O Espírito Santo é o selo da salvação. Efésios 1:13. E o penhor da promessa.
Sua presença em nós é a garantia de que pertencemos a Deus, mas quando o Espírito é rejeitado, perde-se a luz, a direção e a comunhão. É por isso que Ellen White insiste. Devemos guardar a comunhão com o Espírito de Deus, pois quando ele se retirar, ninguém poderá permanecer firme, a menos que esteja plenamente enraizado em Cristo. Obreiros Evangélicos, página 284. Esse tempo de retirada não será marcado por trombetas nem sinais visíveis no céu, mas por uma crescente frieza espiritual. As igrejas se tornarão mornas, o amor se esfriará e a verdade será considerada ofensiva. As pessoas preferirão ouvir mensagens agradáveis em vez de advertências espirituais. Será o cumprimento de 2 Timóteo 4:3, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Nesse contexto, a retirada do Espírito Santo não será apenas um ato divino, mas também o reflexo da escolha humana. O homem escolherá o engano em vez da verdade, o conforto em vez da cruz, a aprovação do mundo em vez da fidelidade a Cristo. E ao fazer isso, ele fechará o coração àquele que é o único capaz de regenerar e salvar. Mas mesmo diante dessa profecia solene, há esperança para os que amam a Deus. Ellen White escreve: quando as trevas cobrirem a terra, a glória do Senhor se manifestará sobre o seu povo. Profetas e Reis, página 187. Isso significa que enquanto o Espírito Santo se retira do mundo ímpio, ele se derramará em poder sobre os fiéis, concedendo-lhes o selo final e o revestimento do Espírito para enfrentar a crise que virá. Portanto, não temas o tempo da retirada do Espírito, mas tema viver sem a sua presença. É tempo de buscar a plenitude do Espírito, de se humilhar diante de Deus e pedir que Ele te encha com poder, fé e discernimento espiritual. Pois quando o Espírito Santo for retirado do mundo, aqueles que o possuem em plenitude permanecerão de pé, firmes na rocha eterna que é Cristo Jesus. Se você compreende a seriedade dessa mensagem, escreva aqui nos comentários: eu quero ser cheio do Espírito Santo antes que ele se retire da terra. Essa é uma declaração de fé, e o próprio Espírito testificará em seu coração que você pertence a Deus. Quando o Espírito Santo se retirar completamente da terra, a humanidade experimentará o resultado final de sua rejeição a Deus. Ellen G. White descreve esse momento com uma seriedade que corta a alma. O Espírito de Deus, que até aqui tem refreado o mal, será retirado. Então Satanás exercerá domínio sobre os impenitentes. Os que persistiram em rebelar-se contra a lei de Deus colherão o que semearam. O grande conflito, página 614. O mundo verá o que é viver sem o Espírito de Deus. A maldade se multiplicará em proporções que jamais foram vistas. O amor se extinguirá. A violência e a corrupção se tornarão o idioma das nações. As paixões humanas, sem freio, serão dominadas pelas forças espirituais das trevas. Em Eventos Finais, página 25, Ellen White diz: os juízos de Deus estão caindo sobre o mundo, e as calamidades em terra e mar são o prenúncio do que ocorrerá quando os anjos de Deus deixarem de refrear os ventos de contenda. Mas enquanto o Espírito Santo se retira dos ímpios, ele permanece agindo poderosamente na vida dos fiéis. Aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos serão selados com o selo do Deus vivo. Apocalipse 7:3. Nesse tempo, o Espírito será derramado de maneira especial sobre os justos, não como chuva suave, mas como o clamor final, conhecido como o alto clamor do terceiro anjo. Ellen White descreve esse derramamento em Primeiros Escritos, página 85. Vi que o Espírito de Deus foi derramado sobre o povo de Deus que estava preparado, e eles receberam o poder para proclamar a mensagem com grande voz. Esse é o contraste divino. Enquanto o mundo perde a presença do Espírito, o povo de Deus é fortalecido por ele.
Aqueles que foram moldados pelo Espírito durante o tempo de graça serão os mesmos que permanecerão firmes quando ele cessar de contender com o mundo. Essa é a diferença entre o selado e o perdido, entre o que é espiritual e o que é carnal, entre o que obedece e o que rejeita a verdade. Em João 16:13, Jesus prometeu: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Mas muitos preferiram seguir o espírito do engano, e por isso o Espírito da verdade se retirará deles. Essa é uma escolha individual, e cada alma decidirá em silêncio agora de que lado estará quando o Espírito cessar de falar. Ellen White declara em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 124. O Espírito de Deus não se retira repentinamente de ninguém que ainda deseje sinceramente conhecê-lo. Mas quando o coração é endurecido e o pecado é acariciado, o Espírito é finalmente repelido. Portanto, o tempo de buscar o Espírito é agora. O tempo de arrependimento é hoje. O tempo de santificação é o presente. Pois em breve o Espírito se retirará dos que desprezaram suas advertências e não haverá mais intercessão. O fechamento da porta da graça marcará esse ponto final. Cristo cessará sua obra de mediação no santuário celestial e declarará: está feito. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22:11. Nesse instante, o destino de cada alma estará selado. Nenhuma nova oportunidade surgirá, nenhuma nova luz será dada, nenhum apelo será feito. O Espírito Santo terá cumprido sua missão. Os ímpios, desprovidos do Espírito, serão deixados à própria sorte. A presença divina se afastará, e eles perceberão tarde demais o que perderam. Em Patriarcas e Profetas, Ellen White escreve: aquele que endurece o coração contra as advertências do Espírito Santo planta sementes que frutificarão em colheita de destruição. Essa é uma verdade espiritual imutável. Ninguém rejeita o Espírito impunemente. Mas para os fiéis, a retirada do Espírito do mundo será, paradoxalmente, o momento de maior derramamento sobre eles. A chuva serodia virá para selar o povo de Deus e prepará-lo para o clímax do grande conflito. O Espírito de Deus será derramado sobre os que permanecerem firmes na fé e na obediência, diz Ellen White em Primeiros Escritos, página 85. Enquanto o mundo se afunda em trevas, o remanescente brilhará com a luz do Espírito, pregando com poder o Evangelho eterno e chamando os últimos fiéis a saírem da confusão espiritual. Mas o Espírito só será derramado sobre aqueles que hoje se preparam. O preparo para a chuva serodia não começa no futuro, mas agora, em cada manhã de oração, em cada ato de renúncia, em cada passo de obediência à palavra. O Espírito Santo não habita em corações divididos. Ele busca aqueles que estão totalmente entregues à vontade de Deus. Em Atos dos Apóstolos, página 50, Ellen White escreveu: o derramamento do Espírito no tempo dos apóstolos foi o resultado de eles se consagrarem inteiramente a Deus. Assim, deve ser com o povo de Deus nos últimos dias. Querido ouvinte, este é o chamado do Espírito Santo hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Enquanto o Espírito ainda fala, ainda convence e ainda instrui, há esperança. Mas quando o Espírito se retirar, restará apenas o eco do que poderia ter sido. Por isso, clame agora pela presença do Espírito Santo. Peça que ele habite em você. Ore com sinceridade. Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. O tempo de preparação é hoje. A noite espiritual está chegando e nela ninguém poderá trabalhar. O Espírito Santo está chamando o povo de Deus a uma experiência de santificação, arrependimento e fidelidade.
E todos os que resistirem a esse chamado acabarão se afastando da presença divina. Mas os que se humilharem diante do Senhor e se renderem completamente serão fortalecidos e selados com a marca eterna da salvação. Ellen White encerra esse pensamento com palavras inspiradas. O Espírito Santo nunca é concedido para que alguém se exalte, mas para capacitar o crente a servir e a testemunhar de Cristo. Quando o povo de Deus buscar o Senhor com todo o coração, o Espírito virá como chuva abundante e o mundo será iluminado pela glória divina. Atos dos Apóstolos, página 54. Diante dessas verdades, pergunto a você que está assistindo: o Espírito Santo ainda habita em sua vida? Ele ainda fala ao seu coração? Se você sente o desejo de se aproximar de Deus, é porque o Espírito ainda está trabalhando em você. Não resista. Não adie, abra o coração agora mesmo e diga: Espírito Santo, fica comigo até o fim. Chegará o dia em que o Espírito será retirado da terra, mas até lá, ele ainda habita em todo aquele que se entrega. Seja um desses corações habitados por Deus. E lembre-se, o Espírito Santo só se retira de onde não é mais bem-vindo. Faça da sua vida um templo vivo, um altar de adoração, um lugar onde o Espírito possa habitar para sempre. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, quero ser cheio do teu Espírito antes que ele se retire da terra. E deixe também o seu nome e a cidade de onde está assistindo, para que eu ore por você. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like. Escreva aqui nos comentários o que o Espírito Santo falou com você através desta mensagem. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja e também com seus amigos para que mais pessoas recebam essa palavra. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar as próximas mensagens que Deus me revelou em visão. Cada vez que você compartilha, comenta ou deixa o seu gostei, esta mensagem vai mais longe e alcança mais vidas para o reino de Deus.